Rina ultrapassa a linha e beija Taik no rosto. Eu estou sentindo uma treta! Os seus sentimentos se intensificam cada vez mais e por um ato de impulsividade de seu coração, ela acaba tomando tal atitude. Meus queridos, temos muito a conversar sobre mais esse capítulo de Blue Box que foi uma bomba para muita gente e que eu tô achando ótimo o que está acontecendo. Afinal, todos temos em nosso interior as nossas próprias fraquezas. E é com elas que nós aprendemos a amadurecer, a crescer e evoluir. É assim que funciona. Então, bora comentar mais um capítulo de Blue Box sensacional. Sensacional de todas as maneiras possíveis, porque quem não tá gostando, ou é porque... eu nem vou começar. Vamos deixar pro vídeo aqui que fica no vídeo até o final pra gente trocar uma ideia. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E eu acho que algumas pessoas não estão lá muito bem depois da atitude da Rina nesse capítulo. Porém, espero que todos vocês estejam bem, porque o Mano Joe aqui está aqui para comentar mais um capítulo sensacional de Blue Box. E por que eu digo que é sensacional? Bom, você vai entender aqui nesse vídeo, porque eu vou explicar para vocês o porquê de tudo isso, todo o subtexto para no final, pum! Ter aquela bomba do beijo da Rina no rosto, é claro, do Taik. Ela não beijou ele na boca. Só que assim, muitas pessoas já estão começando com o seu falso moralismo, não é? Ai meu Deus, como eu odeio a Rina, como ela é isso, como ela é aquilo e papapá. E às vezes eu penso, será que todos que estão do outro lado julgando a Rina são super-humanos realmente? E mesmo que estejamos falando de mangás, é engraçado como a gente gosta de julgar geral e a gente não olha pro nosso próprio umbigo, não é? Então antes que venham me falar que você está passando pano, cara, se não vê o vídeo até o final, você não vai ver nada e não vai entender nada, e aí vai ficar falando que eu tô passando pano. Então vamos direto comentar esse capítulo. Comprem o mangá de Blue Box pelo link que eu deixo na descrição. Vocês me ajudam pra caramba e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E claro, tudo que eu vou falar nesse vídeo é referente às minhas experiências, à minha visão de mundo e tudo muito mais, né? Eu acredito que eu era bem parecido com as pessoas que eu estou vendo às vezes na internet quando eu tinha mais ou menos a mesma idade delas, tipo 16, 20 e poucos anos, mas hoje, pra quem não sabe, eu tenho 34, então tipo... eu amadureci bastante com várias experiências diferentes na minha vida. Bom, de todo jeito, vamos direto pra esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando aí o canal e vamos nessa. Primeira coisa do capítulo, nós temos aqui uma capa lindíssima da Rina, colorida. Meu Deus do céu, eu amo as cores que são colocadas na Rina. É uma cor de paixão, uma cor de vibração, mas que também podem levar à impulsividade. As cores também parecem ditar bastante como são os personagens dentro de Blue Box. E o nome do capítulo se chama Um Lugar de Lembranças, ou Um Lugar de Memórias. E claro, outro detalhe para mencionar para vocês, que não leem ali pelo espanhol normalmente, é que no espanhol tem as falas do editor, e lá tá escrito que seus sentimentos se intensificam, o da Rina no caso. Então, olha só, né? Tem essa dica aí do editor, e também tem outra dica dizendo que uma história de amor pode ser que nunca se acabe. Seria uma dica aí dizendo que a Rina vai gostar pra sempre do Taik, basicamente? É claro que pra sempre não vai ser, mas talvez até o final do mangá seja. São coisas do editor, não são coisas da autora, então a gente não pode também considerar como um ponto de verdade aqui, mas às vezes, né, vai que... De todo jeito, Rina tá lá andando junto com o Taik, eles vão ali para um canto onde ela vai se sentar ali junto com ele e tudo. Lá é um lugar muito tranquilo, nós vemos ali que estão apenas os dois. O vento bate nas árvores, os dois admiram aquele momento de calmaria, né? E aí a Rina começa dizendo pra gente que costumam dizer que o tempo costuma passar mais devagar quando estamos entediados. E isso é verdade, quando estamos no tédio e tudo, às vezes sem nada pra fazer, ou só sem interesse de fazer nada, parece que o tempo realmente não passa. Só que pra Rina, ela pensa que mesmo nos dias tranquilos, que você não está entediado, mas tá tranquilo, né? Então é uma linha tênue entre os dois, o tempo parece passar mais devagar de toda maneira. E parece que esse momento é onde eles estão agora. O tempo parece passar mais devagar. Parece que você quer curtir cada vez mais aquele momento que você está vivendo ali na
tranquilidade. E é aquilo que está se passando até então. E bom, isso tudo é porque a Hina quer animar o Taiki de alguma maneira e, como eu disse para vocês, ela tenta ajudar ele de todas as formas aqui nesse capítulo. Não vou me adiantar muito, mas até o momento ela não ultrapassou a linha, digamos assim, né? Na verdade ela ultrapassou a linha lá no final, mas vamos lá, né? É aí então que o Taiki agradece ela, porque ele sabe que ela o trouxe lá, porque sabia que ele não estava se sentindo muito legal. Então, olha só, aí o Taiki já admite para uma amiga bem próxima que ele não está se sentindo muito bem. E ele sabe que ela o trouxe ali para o ajudar, para que ele espairecesse um pouquinho. Só que não é só por conta disso. A Hina também o trouxe ali para se lembrar de uma história que ela tem com o seu pai, mostrando para o Taiki que ele não é um super-humano, que ele não precisa carregar esse fardo dessa maneira, mas sim usar esse fardo para fortalecer cada vez mais a sua força interna. Por isso que é sempre bom não olhar só para o final do capítulo, mas toda a construção dele, beleza? Então, já a gente vai chegar em outras partes aqui. Bom, a Hina fica feliz que o Taiki notou que ele não está se sentindo legal e finalmente admitiu que ele não está se sentindo legal. Esse é um ponto positivo porque aí o Taiki dá abertura para ter uma conversa a mais. Quando nós nos abrimos, mostramos a nossa vulnerabilidade para outra pessoa, a gente até que deixa a outra pessoa feliz, porque a outra pessoa sabe que está te ajudando de alguma maneira, tanto que você acaba se abrindo. Então aí a Hina já diz pro Taiki, olha, já que você já percebeu, finalmente se tocou que você não tá legal, que todo mundo já percebeu que você não tá legal, então hora de melhorar logo, não é? E aí o Taiki fala, pô, mas aí você tá me botando pressão, acabei de me abrir contigo, tu pega e me fala assim que eu tenho que melhorar logo, assim eu me sinto mais pressionado, né? E aí ele diz, poxa, mas você tem razão, não posso ficar mal o tempo inteiro, não posso ficar para baixo o tempo inteiro. Aqueles outros três lá estavam tentando me animar também, como a Kari, a Nina e também o Kudo, né? Então, eu não posso permanecer dessa forma para sempre, eu tenho que me animar. Só que até então, o Taiki está se abrindo, mas não completamente. E é aí então que passa uma borboleta, a Hina fica encantada, óbvio, com a borboleta. Até a autora faz ali uma brincadeirinha na frase deles, quando o Taiki diz que a borboleta admira a outra, porque Cho, do nome da Hina, né, o Chono, né, do sobrenome no caso da Hina, tem o significado ali de borboleta pelo seu ideograma lá no japonês, nos kanji, não sei o que da vida. Então, é por isso que borboleta, né, Hina, né, os dois combinam e tudo mais. Só que bom, de todo jeito, é agora que a Hina vai começar de fato a ajudar o Taiki. Quando ela começa a contar pra ele sobre uma de suas experiências dentro daquele parque. Uma experiência que a marcou muito dentro da sua vida, que foi com o seu pai. E cara, que baita desenvolvimento por pai da Hina junto com ela, que eu achei muito maneiro. Os dois estão ligados ali por serem ginastas e tal, e toda a relação dela com o seu pai, como ela se forma, como ela existe, como ela é. Putz, cara, eu achei demais essa construção. E detalhe, o pai da Hina tem o shape, né? O cara é bonitão. E a mãe da Hina também é muito bonita, os olhos assim, iguaizinhos a ela assim e tal, né? Então, eu achei legal. Bom, é aí então que nós vamos conhecer um pouquinho mais da Hina, porque aquele lugar traz ali algumas memórias, algumas lembranças nostálgicas que a Hina tem quando ela foi lá junto com o seu pai. E aí o Taiki pergunta, poxa, o seu pai e tal, né? E aí a Hina começa a contar que ela tem uma irmã mais velha, que se chama Mugi, só que assim, o seu pai, ele sempre ficava no exterior por ser um ginasta, um atleta olímpico e tudo mais, então ele sempre participava de várias coisas, e elas acabavam vendo mais o seu pai pela TV. Nisso nós vemos que ela tem um afastamento do seu pai, não só um afastamento normal, mas um afastamento até sentimental. Então as únicas vezes que ela sente que o seu pai está próximo, digamos assim, ou que ela sente que ela é próxima a ele de alguma forma, que sente a sua presença, é quando chamam ela de, né, a grande filha, não, a grande filha, a filha do grande Hirohiko Chono, né? Então tipo, putz, é ali que ela meio que lembra que ele é pai dela, digamos assim. Sente que ele é um pouco mais próximo. Só que sempre que ela o via na TV e esse tipo de coisa, ela sempre pensava, puxa, como ele é legal, como ele é incrível, como ele é maneiro e tudo. Só que é o mesmo sentimento de todas as outras pessoas que veem o cara pela TV. Por quê? Porque o pai da Hina, ele acaba sendo muito ausente por ficar muito no exterior. E isso faz com que ela não crie uma relação
de pai e filha. Dessa forma, ela acabava vendo seu pai apenas como um super-humano, um ginasta super-humano, super habilidoso e tal, que todo mundo é fã, e ela também sendo um tipo de fã, uma pessoa muito distante dela, mesmo sendo seu pai. Só que aí, um certo de um dia, o seu pai acabou convidando ali a família para eles saírem em família, querendo passar mais tempo com suas filhas, com sua esposa e tal, o que é um ponto muito positivo pro pai da Rina, pelo menos eu gostei pra caramba, e a Rina reagiu como se fosse uma fã. Por quê? Porque ela tem essa distância de quem é o seu pai para quem é o atleta Hirohiko Chono, devido a esse afastamento deles. Mas aí é o que tem o ponto, né? O pai, ele não quer essa distância. Só que, né, o trabalho dele faz com que isso aconteça. E aí, como que faz para conciliar, né? É difícil, né? Para ver como o pai, ele também é um ser humano, né? Embora muitas pessoas possam enxergar o seu pai como, meu Deus, ele é um herói e tudo, mas nossos pais também têm as suas fraquezas, né? Eu falo isso muito legal porque eu, quando era pequeno, tipo, a gente vê, né, nosso pai, nossa mãe como seres, tipo, meu Deus, aquela visão. Não precisa ser seu pai, sua mãe, pode ser sua avó, não sei. Uma pessoa da família que você encara como um pai, como uma mãe, você olha e você fala, incrível, imbatível. Mas também tem os seus momentos de fraqueza, né? Então, cara, uma sacada genial da autora falar aqui dessa parte mais familiar da Rina, porque traz o contexto das nossas famílias também e das coisas que os pais passam, mostrando muito mais além da juventude, mas também que os adultos, aquelas pessoas que a gente às vezes considera como super-humanas, como super incríveis, nunca vão errar na vida, são personagens de mangá até muitas vezes, mas eles têm que ser puros e corretos a todo momento. Não, exatamente isso não vai acontecer, porque você também não é puro nem correto, nem eu, né? Então, fazer o quê, né? Bom, de todo jeito também temos as nossas fraquezas. Então é aí que a Rina foi naquele parque junto com o seu pai e tudo, ela não conseguia ver um negócio lá, acho que uns bichinhos e tal, e muito pequenininha, quando o seu pai vai lá, ergue ela e mostra pra ela, ela fica toda tipo, meu Deus, ainda como uma fã do seu pai, não com aquela visão de esse é o meu papai. Mas conforme esse encontro em família vai rolando, você vai percebendo que a Rina passa a começar a ter uma visão do seu pai como o seu pai, de fato, aos pouquinhos, vendo o tanto que ele se importava com a sua família. Isso que é muito legal. Porque aí ele mostra pra ela ali, né, tipo, cuidando dela, erguendo ela ali, coisa que um pai faria com uma filha, que eu achei muito bonito. Então naquele momento a Rina tava nervosa, mas também tava muito tranquila. O seu pai a acalmava, trazia, vamos falar assim, as suas asas, assim, junto com a sua filha pra proteger ela. É uma sensação de nervoso, porque é uma pessoa estranha ali, né? Ela não está acostumada a conviver com o seu pai, mas ao mesmo tempo nós temos a calma e a paz que apenas um pai pode trazer ali naquele momento para sua filha. Entende o que eu quero dizer? Não só o pai, pode ser a mãe também, mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Tipo, tava nervosa porque tem aquela visão de fã, mas ao mesmo tempo traz a calma de um pai, então junta meio que nos dois. E bom, a Rina vai lá, pega um sorvete e tudo mais, e é quando a mãe dela fala, toma cuidado, não esbarre em ninguém e tudo mais. Ela fala assim, não, tá bom, e ela acaba esbarrando. Putz, e esbarrou toda desastrada em cima do seu próprio pai. Só que ainda com uma visão de, esse cara é um estranho, ele não é o meu pai, por isso ela se sente toda mal e fala assim, eu fiz errado aqui as coisas, nossa, o que eu fiz e tal. Ela fica toda remoendo ali essa dorzinha assim de tipo, putz, né, machuquei o meu ídolo, vamos dizer assim, né, sujei o meu ídolo e tal. Só que não é o seu ídolo apenas, é o seu pai também. E tanto que ela se afasta do seu pai, vai para perto da sua mãe e da sua irmã, ou seja, para quem ela tinha mais convívio, para quem ela tinha mais intimidade, o seu lar. Só que aí o seu pai resolve mostrar para ela que ele também pode ser um lar para ela. Por isso que ele chega bem pertinho dela e fala assim, Rina, o seu pai não fica bravo por coisas assim. E aí toca ali o coração da garota, porque percebe que esse cara é o meu pai, ele tá cuidando aqui de mim, sabe? Ele não se importou com o erro que eu cometi, me perdoou, entendeu o que aconteceu e tá aqui para cuidar de mim. Então a gente vê ali que a relação de pai e filha vai se aproximando, e eu acho que essa relação entre erro e acerto, entre fraqueza e imprudência, muitas vezes, também pode se relacionar agora no mangá com a atitude que a Rina vai ter
no final do capítulo. Mas isso, é claro, eu explico um pouquinho mais pro final, porque a gente ainda não chegou nessa parte. Bom, aí a mãe dela olha pra ela e fala assim, você merecia, na verdade, uma bronca, né? E você tem que aprender a ficar bravo também, né? Tipo, dá bronca nela e tal, né? E aí o pai dela fala, não, tá bom, tá bom. Como talvez ele seja muito ausente, ele também não quer sair dando bronca, ele quer criar ali um vínculo com as suas filhas. Só que é nesse exato momento que acabam aparecendo ali algumas mulheres que são muito fãs ali do Hirohiko Chon e falam assim, nossa, eu vi você na TV e tal, 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 posso tirar uma foto contigo? E é aí então que ele, por estar em família, fala assim, olha, esse momento é reservado pra minha família. Ele não diz com todas essas palavras, mas ele fala assim, ó, desculpa, mas eu tô em família agora, então não vou poder, tá bom? Aí elas falam, não, tudo bem, me desculpe, tal, 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 vão embora. E elas até comentam, pô, ele é tão jovem, pensei que com certeza ele seria solteiro, né? Eu achei que ele teria 2 filhas, fosse casado e tal. As mulheres ali pensavam que o cara era solteirão, mas ele não era. E aí que tem o ponto. O pai da Hina, a todo momento, ele é combatido... Não é combatido a palavra... não é combatido, é uma outra palavra que eu gostaria de utilizar aqui, mas vamos dizer assim, que é jogado na cara dele que ele não é aquele pai. E ele sente essa falta, ele sente essa dor. Ele queria ser o pai presente, entende? Então, eu achei isso muito legal, porque às vezes a gente vê o atleta ali se dedicando, tal, 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 tá nem aí pra filha, pra não sei quem, né? A gente vê o próprio pai do Gon, né, que não tá nem aí pro Gon lá em Hunter x Hunter. E podemos ver aí o Goku também, que às vezes também não liga pros filhos, larga os filhos lá. Ah, meu filho tá lutando aí. Beleza, filho. Lute, apenas lute. E quando a gente vê essa relação de pai e filha, ou então pai e filho, tanto faz, é muito legal ver aqui em Blue Box, tá? Se aproxima muito mais da realidade do que normalmente é um pai com o filho, ou com a filha, ou uma mãe com o filho e tal, vice-versa, do que a gente vê em alguns animes, mangás e tal, né? Tá certo que eles são shonens diferentes, né? São histórias diferentes, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, ver ali o pai sendo confrontado, essa é a palavra certa, sendo confrontado com essa realidade que até as outras pessoas de fora não imaginavam que ele fosse, por exemplo, casado e tudo, e não tivesse até mesmo suas fraquezas, vai confrontando ele aos poucos, e aquela carga de tipo, caramba, minha filha não tá me vendo como pai. Então, é aquele sentimento de dor de, eu quero ser pai dela, eu quero mostrar que eu sou o pai dela, eu quero estar aqui pra ela. Isso é legal. Tanto que ele se importa tanto com ela que eles vão comer, e nisso que eles vão comer, ela não tem ali tomatinhos ali na sua comida, e ele fala assim, não, Hina, não tem tomatinhos aqui na sua comida, né? Toma uns cherry tomatoes aqui, né? Aqueles tomatinhos bem pequenininhos, né? E aí ela fala, não, muito obrigada, só que aí a mãe acaba dizendo que a Hina não gosta muito desses tomatinhos, porque parece que ela passou mal com uns que estavam estragados e tal, e ele não sabe disso. E aí, não saber da sua filha, ser confrontado de tipo, caramba, você tem filha, você é casado, que vida é essa, sabe? Tipo, que a gente não conhece. A gente só conhece o cara da TV, mas a gente não conhece o que tá no interior da pessoa. E a todo momento nesse capítulo falamos sobre o interior da pessoa. E muitas pessoas vão julgar a Hina, claro, nesse capítulo e tal, e falar, não, ela devia se basear no pai dela, que deu um fora lá nas mulheres. Não deu um fora. Tipo, ele falou, eu tô com a minha família aqui, vou cuidar da minha família e tal. Isso tudo serve para mostrar que nós temos fraquezas, que nós temos ali a nossa parte mais vulnerável, que não somos perfeitos, não somos, tipo, não é o Joe que você vê aqui que pode estar animado hoje, que vai estar animado amanhã, que às vezes vai estar desanimado uma semana inteira, um ano inteiro, entendeu? Que às vezes pode dar um sorriso aqui, mas não é exatamente isso que você vê 24 horas no meu dia, entende? Então a mesma coisa aqui, nós estamos falando do interior da pessoa e o que ela passa dentro do seu interior, como ela sente, como ela age, muitas vezes de forma impulsiva ou não, porque não podemos nos esquecer, a Hina não é uma adulta, ela não é madura, é o seu primeiro amor. Essas coisas têm que ser colocadas sob contexto, porque muitos vão dizer, eu nunca faria isso. Eu também falava isso quando era mais novo e fiz muita cagada por aí. Cometi muitos erros com muitas pessoas, magoei também muitas pessoas me magoaram também, então não é como se eu fosse puro, não é como se eu fosse o santarrão, mas ao mesmo tempo também não é como se eu fosse o culpado da vida. E o que eu quero dizer com tudo isso? Sim, as pessoas erram, não é? Então, da mesma forma que o pai da Hina também, de certa forma, está sentindo que ele está errando com a sua própria filha, ao também não conhecer a Hina, não conhecer a Mugi, a irmã mais velha da Hina, que legal, né? Eu gostei de saber que ela tem uma irmã mais velha. Queria ver mais dessa irmã, né? Achei maneiro. Isso vai, de certa forma, entristecendo o pai, né? Porque não conhece a filha, não tá tendo aquela relação de pai e filha e tá querendo ter aquele contato. E
bom, é nesse momento que a Hina acaba vendo um carrossel e fala, nossa, aqui tem um carrossel, ela monta lá no carrossel porque ela tinha pelo menos a altura mínima, mesmo sendo bem piquititica, né, a Hina, pra quem não sabe, ela é muito piquititica, deve ter uns 1,50 m, se eu não tô enganado, então ela é bem baixinha, mas aí ela vai lá no carrossel e tudo, vai se divertir, enquanto o pai fica apenas olhando, admirando, e a gente vai vendo a Hina se divertir, só que ele não tá se divertindo tanto porque ele tá se sentindo culpado por não ser o pai presente que ele gostaria. E detalhe, tem outras pessoas passando com seus filhos ali e ele vê outros pais presentes. Pais que saem com as suas filhas normalmente, tudo mais, que fazem coisas que pais fazem, vamos dizer assim, né? E aí, então, ao ver isso, né, um pai ali, né, junto com o seu filho, fala, não, vamos naquele outro parque, não sei o que, lá em Osaka também, né, igual a gente foi no outro na semana passada e tal. E ele vê que ele não pode fazer isso, aquilo causa uma dor nele, ele vai observando a Hina se divertindo. E quando ele vê, de fato, a Hina não enxergando mais seu pai como uma fã, né, como um cara que ela só vê na TV, e sim como o pai dizendo, na inocência de uma criança, papai, olha eu aqui e tal, ele começa a chorar. E aquilo choca muito ela. E detalhe, é uma cena linda que me emocionou pra caramba, porque ele só queria ter o convívio ali com a sua família. Depois ele pede desculpa, fala assim, ó, me desculpa não poder fazer as coisas que um pai faz, né? Talvez ele não possa agora, mas quando se aposentar ali do mundo da ginástica, né, ele possa fazer mais isso, né? Até porque um atleta se aposenta relativamente cedo. Vai continuar trabalhando com isso, mas vai se aposentar cedo. Tem um detalhe que ele tá perdendo os primeiros anos da sua filha, então ele já perdeu. O que aquilo já tá perdido, já tá perdido. Então imagina a dor de um pai, de uma mãe, de perder os primeiros anos do seu filho. Tanto que várias mulheres grávidas, nossa, trabalhei com muita mulher grávida quando eu trabalhei na faculdade. Então elas sempre diziam, eu quero passar o máximo de tempo que eu puder com a minha filha, porque você cria um vínculo com o filho, e principalmente a mãe, né? Você cria um vínculo com o seu filho, com a sua filha. Então dessa forma, o pai da Hina também queria ter esse vínculo. E é por isso que ele se emociona e acaba chorando ali. E foi a primeira vez que a Hina viu um adulto chorar. E o que fez ela pensar mais foi, aquele super-humano que eu imaginava, ele tinha ali suas fraquezas. Ele parecia pra mim fraco e vulnerável. Não no sentido de tipo, nossa, como você é fraco, mas fraco, vulnerável. Uma pessoa que você quer acolher naquele momento. Então, o pai dela parece se emocionar, até mesmo depois de pedir desculpas e chorar na frente de todo mundo ali, porque, né, ele queria ser mais presente, ele queria ter mais esse contato com a sua filha. E nesse capítulo aqui ficou meio confuso, não sei se a Hina ainda vê o seu pai como um super-humano, um ginasta, porque ali nas frases ficou meio estranho, mas imagino hoje que ela veja como pai, mas ainda um pai ausente, porque ele fica muito fora, no exterior e tudo. Mas um dia dá pra consertar um pouquinho essas coisas. O que foi, já passou, mas o futuro a gente pode construir de uma outra maneira. Bom, de todo jeito, qual é o resultado de tudo isso que a Hina tá contando pro Taiki? Antes que ele nem percebesse, as pessoas passaram a ver ele como um super-humano, como uma pessoa habilidosa, um ídolo e tal, nosso Taiki é incrível, tal. Só que mesmo as pessoas que parecem fortes no exterior ali, mostrando pra todo mundo que tá forte, que tá tudo bem, elas têm também as suas fraquezas, suas vulnerabilidades. E isso serve para a própria Hina. O que ela diz para o Taiki também serve para ela, porque enquanto ela fala sobre a fraqueza do pai, ter um pai, basicamente ter o papel de pai ali, essa é a fraqueza do pai dela naquele caso, cada um tem as suas preocupações, suas ansiedades e suas fraquezas que vai fazer com que a pessoa, às vezes, se sinta meio desmoronada ali e tal. Então, ela compreende isso e falando isso pro Taiki, olha, as pessoas de fora podem te ver como forte, como demais e tal, que não tem dias ruins e tudo, mas você tem suas próprias preocupações. O que a Hina faz é aproveitar esse momento que o Taiki acaba se abrindo para falar para ele, olha, você também tem seus momentos de fraqueza porque você continua sendo um humano normal, um ser humano normal. Como todos nós temos fraquezas, impulsividades, problemas e outras coisas que a gente vai lidar na nossa vida, erros que nós vamos cometer em certos momentos, momentos de pressão e tal, momentos que os nossos sentimentos falam muito mais alto e esse tipo de coisa. Então aquilo já começa a tocar o Taiki que para e pensa, putz, é verdade. Tipo, eu tô querendo parecer forte pra todo mundo, eu tô querendo manter isso tudo, e ele já comentou em capítulos passados sobre isso, né? E agora aquilo tá entrando dentro do coração dele, a tal ponto dele quase chorar, né? Ele estava a ponto de chorar porque ali ele estava descarregando tudo que ele estava sentindo ali, desmanchando de uma vez. E quem está ali nesse momento não é a Chinatsu, é a Hina. E é a Hina quem está ajudando o Taiki nesse momento.
né? Independente de todo mundo estar reclamando, de uma forma ou de outra, ela está ajudando. E essa ajuda vai servir para alguma coisa. As palavras ali não foram em vão, independente da atitude final que a Hina vai ter nesse capítulo, tá? Então percebam que ela vai ajudar de alguma maneira o Taiki. Pode ser a última vez que ela ajude, nunca mais, e ela se afaste do Taiki. Beleza. Mas ela conseguiu ali ajudar a pessoa realmente que ela gosta, né? E bom, de todo jeito, continuando aqui no texto da Hina, ela fala que nós temos a tendência de levar as preocupações, a nossa ansiedade como coisas ruins. Mas são coisas que a gente sente. Aqui ela não quer validar o sentimento de preocupação, de ansiedade, tipo, nossa, é algo bom ou é algo ruim, mas que é algo necessário para que você possa crescer. Ela usa isso para tomar ação enquanto você experiencia aquilo, enquanto você vive aquilo, para você ficar mais forte. É a partir desses momentos de dificuldade que você cresce e fica mais forte. Então, utilizando ali as suas preocupações, a sua ansiedade, como até um gás, ou então alguma coisa que você tem que escalar, tipo uma montanha. Olha, essa é a ansiedade, então, deixa eu pegar esse passo aqui. Essa aqui é a preocupação. Entendeu? Então você vai escalando essa montanha para ficar mais forte. Sem isso, apenas na tranquilidade, você não cresce mais forte. Então, se você, por exemplo, vai jogar futebol, você treina. Se você não treina, você não melhora, mesmo que você tenha talento. Você desperdiça o seu talento por não estar treinando. Você precisa sempre treinar aquilo. Não só no esporte, mas também dentro da nossa mente. Então, ela usa tudo isso para dizer para o Taiki que essas inseguranças que ele está sentindo agora, bom, é bom que ele pense nelas como um peso e pegar esse peso e se fortalecer a partir delas, usar ela como peso ali, como se fosse numa academia e puxar o peso para que você se torne mais forte. Usar como um treino, na verdade, a insegurança e não deixar que a insegurança te domine. E aquilo, pum, dá um estalo no Taiki de caraca, era isso que eu precisava ouvir, mas não só ouvir, mas é isso que eu preciso fazer. Pegar essa insegurança, usar como treino, me fortalecer e não deixar que a insegurança me domine, mas que eu domine a insegurança, que eu domine sobre as minhas próprias emoções, que é algo que a Hina não está fazendo no atual momento, mas a gente chega lá, né? Bom, de todo jeito, eu achei demais. Nossa, bem escrito. E vai falar que isso não é um desenvolvimento da própria Hina para pensar dessa forma e tentar ajudar o Taiki? É incrível. É simplesmente incrível o que ela faz aqui. Isso não se trata de uma evolução, mas se trata de um aprendizado, porque o personagem só termina de ser desenvolvido quando termina a história, gente. Não significa que o personagem teve uma recaída, que, nossa, ele desevoluiu, né? Você parou de amadurecer, por exemplo, desamadureceu, mesmo depois de ter superado um negócio, depois lá na frente você comete o mesmo erro? Não. São recaídas que a gente acaba tendo ao longo da nossa vida. Eu digo isso até por mim mesmo. Vou compartilhar uma história aqui com vocês rapidinho, só para vocês pararem para prestar atenção mais pra frente. Mas, é aí nesse momento que o Taiki acaba mexendo com a Hina de novo. Querendo ou não, né? Porque, assim, ele chega pra ela, numa página dupla, lindíssima, quase a ponto de chorar, dizendo assim, como sempre, Hina, você é demais. E ele quase chorando. Isso tá mais na tradução do espanhol, né? Que do inglês tava meio diferente ali, tava meio estranho ali que a Hina tava falando nos pensamentos, mas pelo que eu entendi é mais tipo, né, o Taiki, a Hina nunca viu a cara do Taiki daquele jeito assim, tipo, quase chorando, quase triste, quase desabando de fato. É sempre uma pessoa muito animada. E aí o Taiki começa a falar, poxa, eu assumi que as preocupações e coisas eram coisas ruins, então eu tinha que deixar elas de lado ali, né, e não aceitar esses negócios ali, fingir que elas não existem basicamente. Só que não é assim. Eu tenho que viver essas coisas. Eu tenho que viver as preocupações, viver a ansiedade e enfrentar ela, né? Você tem que encarar ela de frente e não apenas esconder debaixo do tapete. Então isso acaba ajudando bastante o Taiki. Só que quando ela vê o Taiki quase chorando, esse tipo de coisa, ela fala assim, ai caramba, eu nunca vi o Taiki desse jeito, eu quero apoiar ele de alguma forma. E ela tem o amor romântico. Independente de ser amiga, ela tem um amor romântico. E é nesse instante que o Taiki está agradecendo ela que a Hina acaba tendo um gesto de impulsividade. Vai lá e dá um beijo no rosto do Taiki. E diz que vai dar o seu melhor para ajudar o Taiki. E aí quando ela dá esse beijo, o Taiki já se levanta tipo, Hina! Só que ele não pega assim, você tá maluca, tal. Ele pega e fala assim, até porque é uma amiga, né? E ele entende que ela um dia foi apaixonada por ele. Só não sabia que ainda estava apaixonado por ele, né? Mas aí ele olha assim e fala, Hina, o que você fez? Por que você fez isso? E aí a Hina olha pra ele, só que ela não olha com um olhar
ela olha com um olhar de tipo culpa, mas ao mesmo tempo eu fiz o que acabou vendo aqui na minha mente. Ela não tá triste, mas ela também não tá feliz. Ela tá decidida a ajudar o Taiki de alguma maneira. Mas será que agora seria a ajuda dela falar assim, ó, acabou minha ajuda por aqui, tô indo embora, vou embora sozinha. Porque se eles voltarem junto com os amigos, eu não sei se vai cair muito bem, tipo, se eles vão voltar, tipo, naquele clima legal e tal. O olhar da Hina parece um tanto quanto melancólico e ao mesmo tempo determinado, mas eu não sei se é... Sabe, é um misto de sentimentos ali, não dá pra saber exatamente o que tá se passando agora e o que ela vai falar pro Taiki logo a seguir. Porque é aí que acaba o capítulo e as falas do editor também não deixam claro o que pode acontecer no próximo. Tipo, o que você fez, Hina? O que você acabou de fazer, Hina? Basicamente é isso que o editor acaba falando ali no final. Editor, não a autora, tá? Então isso não vai pro mangá original, não é como se estivesse dizendo ali, ó, o que você fez, Hina. É só o editor ali, frase pra, né, criar um suspense pro próximo capítulo. E, gente, terminou o capítulo ali e muita gente começou a comentar, é claro, que a Hina é uma vagabunda, que é vadia. Nossa, mano, que comentário idiota, velho. É moralismo demais, velho. É moralismo demais. Não é querendo passar pano aqui pra Hina, não, porque eu não tô passando pano. Eu acho que o que ela fez ali foi errado. Ela ultrapassou realmente a linha com o Taiki. Porém, a gente primeiro tem que levar em consideração que Blue Box fala sobre a juventude. A juventude nem sempre ela é preto e branco. Às vezes ela é cinza, às vezes ela pode ser vermelho, às vezes ela pode ser azul, às vezes ela pode ser verde, e aí por aí vai, né? E da mesma forma, acontece aqui. As coisas acontecem. A Hina ainda é uma personagem de 16, 17 anos. O Taiki ainda também é uma pessoa nova. Então, assim como a Kari disse que não adianta agir todo adulto, porque você está chegando na fase adulta, e necessariamente você vai ser um adulto. Da mesma forma, a Chinatsu, mesmo que ela haja como adulta, ela não necessariamente é uma adulta. Ela tá crescendo, ela tá amadurecendo, ela tá seguindo a vida e tá aprendendo com as coisas. E vai aprender com erros, vai aprender com acertos. Assim como ela considerou errar ali com a Yumeka quando ela não foi conversar, não foi tentar entender o que estava se passando com a Yumeka lá no seu passado, agora a Hina também tem os seus próprios arrependimentos, tem as suas próprias fraquezas e acaba agindo de forma bem impulsiva. Algo que é totalmente condizente, vamos dizer assim, com o sentimento que ela sentiu ali, naquele momento. Ela sentiu que ela estava ajudando o Taiki e acaba, né, trocando o pé pelas mãos e acaba errando ali, sendo impulsiva, ultrapassando uma linha que o Taiki estabeleceu quando ele começa a namorar a Chinatsu e também quando ele dá um fora na Hina. Ele fala, eu não posso corresponder aos seus sentimentos. A Hina sabe disso. A Hina tem noção disso. Só que o seu coração fala mais alto. A Hina é uma personagem que ela é muito coração. Ela é muito impulsiva, ela é muito emoção. E às vezes isso acaba atrapalhando na vida de pessoas assim. Porque ela é desse jeito. Ela é dessa maneira. Por isso ela acaba agindo no impulso. Por que você acha que ela foi lá e se confessou pro Taiki? Por que você acha que ela foi lá e tentou de todas as formas ali, fecha a boca do Taiki quando ele foi dar o fora nela e tal? Porque ela é uma pessoa desse jeito. Ela não é uma Chinatsu da vida. Personagens são diferentes aqui em Blue Box e eu gosto como a autora trabalha dessa forma. Não só para gerar um embate de conversa, de ideias e tal, mas também porque me soa muito real o que os personagens fazem, né? E até me lembra de uma história, né, da minha própria adolescência, gente. Então, vou contar aqui pra vocês rapidinho. Eu não julgo a Hina, porque eu entendo a Hina. E mesmo que eu não passasse pela mesma coisa, hoje eu aprendi a tentar olhar por um outro espectro as coisas. É claro que você ainda, o errado continua sendo errado, o certo continua sendo certo, mas você compreende muito mais as coisas conforme você vai amadurecendo. Então, tem uma história que, assim, tinha uma garota que eu gostava na época da igreja, que eu ia na igreja, tá? Igreja evangélica. E, assim, eu era adolescente, 16 anos, sei lá, por aí, 17, ela tinha 15, não sei. Acho que era a diferença de 2 anos a gente tinha. E beleza, eu comecei a gostar dela, na verdade, não gostava ainda. Comecei a gostar dela depois que, na verdade, ela começou a namorar um carinha que morava perto de casa, assim, mais ou menos. Assim, é um cara que eu nem conheço, né? Só que, assim, eu continuei gostando dela. Tipo, eu gostava muito dela e a gente tinha um convívio porque a gente ia na mesma igreja e tal. E conversa vai, conversa vem, não sei o que, tal. Tipo, como ela era da igreja e tal, tinha aquele negócio de tipo, pô, namorar pessoas que estão fora da igreja, que era no caso dela, que namorou um cara que era fora da igreja, que não compactuava com os mesmos princípios que ela e tal, né? Dava um certo atrito entre os dois. E eu gostava dela, mano. E eu gostava dela e eu me aproximava dela também.
mais ou menos como a Rina faz. Por isso que eu falo, gente, eu sou muito parecido. Aí vocês vão falar, nossa, Joe, por isso que você é um otário. Talvez eu seja, né? Fazer o quê, né? Todo mundo erra, né? Hoje eu aprendi, hoje eu não faria, talvez não faria mais isso, mas eu nunca digo nunca, porque vai que a gente nunca pode cravar nada, gente. Os sentimentos às vezes falam a flor da pele, e eu gostava muito dessa garota. No final das contas, eu não dava em cima dela, exatamente, mas eu dava a entender que eu gostava dela. E ela sabia que eu gostava dela. Porque a história é assim, ela gostava de mim, mas eu ainda não gostava dela porque eu não conhecia ela direito. E eu nem sei como ela gostava de mim se ela não me conhecia direito, né? Mas tudo bem. Bom, de todo jeito, ela gostava de mim ali, só que eu não queria nada, não conhecia ela direito e tal. Depois que eu conheci ela, ela já começou a namorar com outro cara e tal. Ela largou, vamos falar assim, do meu pé, porque ela não gostava mais de mim. E eu passei a conhecer mais ela e passei a gostar dela, porque a gente foi criando um vínculo de amizade. Exatamente, amizade. A gente começou com uma amizade mesmo. E aí sim eu comecei a gostar dela. Nisso que eu comecei a gostar dela, eu dava a entender que eu sim gostava dela, ela sabia disso e tal. E de certa forma, eu meio que atrapalhei. Ela não traiu o cara comigo nem nada, né? Mas meio que graças a mim, parece que ela voltou a gostar de mim, um bagulho assim. A história é meio confusa, né? Mas ela acabou terminando com o cara e aí a gente namorou uma época lá, tal, né? E de certa forma eu atrapalhei. Sim, eu sei que eu atrapalhei, né? Então, pra que... Só que ela também não gostava tanto do cara assim, não. Eu lembro que depois, conversando e tal, na verdade a história fica mais confusa ainda porque é coisa de adolescente, né? Então pra vocês entenderem o fim da história é que 3 meses depois ela terminou comigo e ficou com um amigo meu, casou hoje, tá casado com um amigo meu. Quer dizer, eu não considero ele tão amigo assim, né? Talvez mais pra colega hoje, né? Mas ele é um cara de gente boa, ele me ajudou quando eu tava meio depressivo. Meio depressivo não, depressão mesmo, síndrome do pânico, mal pra caramba. Então ele é um cara que depois foi pra igreja, então é uma história meio balbúrdia assim, mas tipo, pra você ver, né? Eu fiz isso daí, tomei depois também. Quase que da mesma forma. Então, essas coisas acontecem, então namorei ela quando eu era adolescente, ela também era adolescente, adolescente não tem às vezes noção das coisas, a gente tenta porque os sentimentos falam mais alto e a Rina da mesma forma. E quando você compreende que você acaba fazendo isso, que você já fez, que um dia você pode até fazer, você compreende que, pô, mano, eu entendo a Rina. Não aprovo, mas entendo a Rina. Só que ela precisa amadurecer. Ela precisa ali largar, vamos falar do Taiki e falar, meu, tudo bem, até o fim da história vou gostar do Taiki. Mas pelo bem de mim mesmo, e pelo bem dele também, pra não atrapalhar o namoro dele, eu vou cair fora. Isso daqui não é ajudar o Taiki. O que eu fiz até agora foi ajudar o Taiki, mas isso aqui que eu fiz não foi ajudar o Taiki. Só que a partir de erros e coisas que a gente acaba fazendo, que a gente aprende. E da mesma forma vai acontecer com a Rina. E enquanto todo mundo só tá julgando apenas o ato, não entende o contexto, ou só olha de fora e pensa, meu Deus, eu nunca faria isso, quer pagar uma de falso moralista, porque se você é puro, que atire a primeira pedra. Independente dos erros. Ah, esse aqui eu não cometeria. Ah, tá bom, mas outros você cometeria. Que talvez sejam até piores do que esse que a Rina fez. Então esse é o ponto. É você compreender a personagem, entender que ela tá errada, tal, vai ter que amadurecer, sim. Teve uma atitude errada. Mas é assim que a gente amadurece. A vida é assim. A vida não é um morango. A vida não é simples. Tipo, você vai errar. Você vai ter atitudes de merda. E é isso aí. Só que toda a ajuda que ela fez pro Taiki vai surtir algum efeito. Aquilo mexeu com o Taiki de alguma maneira. Independente do resultado final. Né? O que eu acho que ele vai fazer agora, por exemplo, é... Rina provavelmente vai falar, putz, eu gosto de você, me desculpa, tô indo embora, tô vazando. Eles vão ter uma conversa, acho que madura até. E o Taiki vai dizer pra ela, olha, você sabe que eu não tenho. Eu não quero me separar da Tinatos, eu gosto da Tinatos, blá 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 blá. Me desculpa, Rina, você sabe disso, você não pode fazer isso. E tal, nós somos amigos, mas é melhor a gente afastar um pouquinho esse lado aqui, porque isso não... A sua ajuda foi bem-vinda, mas isso não dá certo. Show. Taiki agiu correto, acho que essa é a atitude que eu espero, por exemplo, dele, de como o Taiki é, sem machucar a Rina, tipo, falar, ô, que merda você tá fazendo, você é maluca, você é louca e tal. Não, de uma forma sensível como o Taiki sempre foi. E da Rina compreender, putz, vacilei, eu não poderia ter feito isso, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer. E é isso, né, amadurecer que ele não gosta de mim e eu não posso ficar, né, toda hora no osso, né. Tenho que largar esse osso e ir embora e vida que segue. É assim que acontece. É assim que é a vida. A gente aprende errando, falhando, acertando e por aí vai.
E com relação a Chinatsu e Taiki, se ele contar pra Chinatsu, puta, ela vai ficar com ciúme pra caramba, velho. Poderia até dar uma treta aí de novela, né? Tipo, as duas puxando o cabelo uma da outra, né? Na verdade, a Chinatsu mais batendo na Hina, né? Porque ela vai estar mais revoltada. Só que... não sei. Não parece que a Chinatsu seria esse tipo de pessoa, mas que ela ficaria com ciúmes, ela ficaria meio... pô, não gostei, né? E se o Taiki não quisesse se afastar da Hina, provavelmente a Chinatsu poderia pedir pra ele, falar assim, não, se afasta da Hina, né? Assim como o Taiki também pode pedir pra se afastar ali do vizinho, porque o vizinho também, sei lá, né? Vai que uma hora ele se encanta pela Chinatsu. Também nunca se sabe. Não sei o que a autora quer fazer aqui nessa hora da história, como que ela vai abordar exatamente tudo isso, mas confio muito nela, né? Tá escrevendo um mangá sensacional, tá trazendo coisas reais mesmo. Ah, é drama desnecessário. Desnecessário pra quem nunca viveu a adolescência, quem nunca cometeu erro nenhum, quem é puritano aí. Faço tudo puro, faço tudo certo. E também pra quem tá dizendo aí, mas passou já 1 ano e ela continua gostando dele. Gente. Essa menina aí que terminou comigo, depois ficou com meu amigo que eu contei da história pra vocês, eu já fiquei gostando dela pelo menos por uns 2 anos. Ou 3, por aí. Gostando. E querendo até me aproximar de novo, só que depois eu não fiz mais, porque uma vez a cagada feita a gente aprende, né? Ou não. Mas da mesma forma, meu ex-noivado também foi a mesma coisa. Eu também queria me aproximar da minha ex-noiva, ela já com um cara lá, né? Que ela casou 5 meses depois de terminar comigo. Mas, cara, eu queria me aproximar porque eu ainda gostava dela. Fiquei gostando por bastante tempo, né? Então, acontece, gente. Acontece. Às vezes a gente também não... a gente acaba agindo de uma forma errada. E acontece. Não tô querendo dizer que, nossa, tô certo. Não tô certo nisso. Eu não tô passando pano. Mas, tipo, acontece. É que se você encara o erro apenas como erro, não, você tem que ser julgado. Aquele negócio meio cristão, né? Até evangélico, eu diria, né? Porque tem mais na igreja isso daí. Nossa, você errou, você merece ser crucificado. Meu Deus. Então todo mundo aí pode ir pro inferno aí, ó. Já prepara o foguinho aí, porque vocês vão estar queimando. Entendeu? Então... compreendeu o erro e a pessoa a partir disso amadurecer. Errando, que se aprende. E da mesma forma que a Hina falou pro Taiki segurar as inseguranças, utilizar como treino. Pega aí essa impulsividade, Hina, e usa pra seguir em frente, ó. Larga, sabe? Larga. Não só pra você não sofrer mais, mas também pra você seguir em frente, encontrar alguém que gosta de você muitas vezes e, muito mais do que isso, não atrapalhar a pessoa que você gosta. Porque se você gosta dela, é como que eu disse, você tem que estar feliz com a decisão que ela tomou. É isso. Então, é assim mesmo. Então, putz, capítulo excelente. O vídeo bruto aqui, ó, ficou 50 minutos, gente. Falei pra caramba. Provavelmente vai dar uns 40, uns 20, uns 30 minutos aqui no total. Foram esses meus comentários, né? Eu sempre compartilho umas coisas mais pessoais minhas pra dar exemplo pra você, porque eu penso assim e tal. Não precisa concordar comigo. Pode xingar aí nos comentários. Se xingar a Hina, eu vou ficar puto. Mas, fazer o quê? Eu não posso segurar as emoções de vocês também. Vocês podem falar a merda que vocês quiserem aí também, como também podem falar as coisas boas aí embaixo, né? Eu acho uma merda xingar ela agora, chamar ela de tudo quanto é nome igual várias pessoas estão fazendo. Porque pessoas são hipócritas, né? Somos hipócritas. E aí a gente despeja na internet o que tá cheio aqui do nosso coração, mas o dia que errar, vai ler essa história de novo e vai falar... é verdade, né? Não devia ter feito isso. Mas é um personagem fictício. Dane-se. A partir do momento que ele entra na sua vida como um personagem que você se importa, ele se torna real. Homem de Ferro, Capitão América, Spider-Man, Batman, qualquer um que você quiser. Ele se torna real. Ele é fictício por causa da história, porque alguém a escreve e tudo. Mas ele continua tendo um peso emocional sobre a sua vida, então ele é real. Então pra mim a Hina é real. Ela não é um personagem real, uma pessoa física e tal, mas ela é real. E por isso que eu me importo quando eu vejo, assim como se alguém chamasse a Chinatsu, pô, Chinatsu é uma... Eu lembro que tinha um cara nos comentários aqui que ele sempre falava que a Chinatsu era uma vagabunda, não sei o que, papapá, porque ele gostava mais da Hina do que da Chinatsu. E eu falava, mano, não é assim. Então da mesma forma que eu defendo a Hina aqui, eu já defendi a Chinatsu. É que vocês não viam, né, mas tudo bem. Eu não gostava que ele escrevia isso, ficava xingando a Chinatsu, falando que ela era interesseira, que ela era não sei o que ela era assim, assado. Eu falei, não tem nada a ver, né? Então, entendeu? Então, fazer o quê? Pessoas na internet. Bom, Mano Joe agora tá vazando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não gostaram também, fazer o quê, né? O Joe está vazando. Até um próximo vídeo. Vou te aguardar numa próxima. Fui, valeu.